E todos muito bem-vindas. Okay, acho que agora começou. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas. Eu me chamo Maíra Freitas, sou doutoranda no PPG-AV e vou mediar essa mesa de conversa com as artistas da exposição do primeiro encontro de artes visuais da Unicamp, o primeiro EAV. Primeiramente, gostaria de lembrar que a conferência está sendo gravada, né, que essa conversa, essa mesa está sendo gravada, e que as perguntas podem ser feitas tanto pelo chat, quanto também inscrições, né, para que vocês abram o microfone e a câmera e possam formular a pergunta de forma síncrona. E aí, quando a gente tiver uma primeira rodada de perguntas, de colocações, a gente já abre para a conversa. Bom, por favor... Você tira a rede que está fazendo por favor, se lembrem de preencher a lista de presença que vai ser passada aqui no chat. E se alguém tiver alguma questão em aparecer, né, com a imagem, então mantenha a câmera fechada porque ela vai estar sendo gravada. Bom, então, dando prosseguimento à programação do primeiro EAV que a gente está tocando desde terça-feira, hoje a gente vai dar início à mesa conversa com artistas, com a participação de Alessandro Correia, Felipe Macarini Ferreira, Henrique Gebara Cândido, Isabela Davita Jarra, Pedro Davi e Rafaela Repaste. A dinâmica da mesa, eu pensei da seguinte forma. Primeiro eu vou compartilhar minha tela com vocês, entrando na exposição 360, onde eu vou olhar de forma breve, né, cada uma das obras das artistas que estão aqui, para que vocês conheçam um pouco, se localizem, tenham um pouco também de uma percepção do que foi a curadoria, né? Porque nós tivemos 34 artistas nessa exposição. As artistas que estão nessa mesa e as que já estiveram na mesa 1 foram as pessoas que confirmaram disponibilidade para conversa, então por isso que a gente não tem a presença de todas as artistas da exposição. E depois a gente parte para a conversa, tá bom? Então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vamos ver se as coisas correm bem. Ok, correu bem. Aí eu vou abrir a exposição aqui e vou expandir. Vamos ver se dá certo. Deu certinho. Ok. Então, bom, a exposição Corpo-Paisagem... Liloca, eu realmente preciso de espaço. A exposição Corpo-Paisagem teve curadoria da Anne Ninho e a minha curadoria, e o evento todo, o EAV, teve como comissão organizadora a Aline Freitas, Anne Ninho, Carolina Filippini, Cláudio de Melo Filho, Eric Medina, Lara do Osvaldo Balaminuti, Maíra Freitas, Maíra Hilda Trigo, tivemos apoio do Instituto de Artes e da Unicamp. Então, a gente vai começar entrando aqui. As artistas que estão nessa conversa, elas foram alocadas em 2 sessões diferentes da exposição. A primeira é a parte corpo, então eu vou ler para vocês o textinho de parede sobre essa sessão antes de mostrar as obras. O corpo representado em imagens atravessa a história da humanidade, revelando o desejo de permanência de nossas próprias existências em linguagens outras, que não sejam sensivelmente transitórios como nossos suportes de vida. As obras aqui reunidas revelam corpos contemporâneos, seja a partir de seus marcadores sociais da diferença, do desejo por saúde para atravessar o casulo no qual o isolamento social nos colocou, ou ainda o corpo como lugar que é tecnologia de cuidado quando cultivado, que se fragmenta e recompõe e que se esbate na ficção das imagens excessivas da virtualidade. Um corpo que deseja imagem de existência, documental ou fabulada, pouco importa. Interessa existir e desejar. Bom, vamos começar então com a obra. Apareceu outra referência aqui. Agora sim. Do Felipe Macarini, que é uma ilustração digital que se chama Ari. Nessa mesma sessão, temos a obra do Alessandro Correia, que é uma obra em vídeo digital,
que se chama Sísifo, da série Labirinto de Signos, e é uma animação. Vou deixar vocês verem um pouquinho. Sim, mergulho. Ainda nessa sessão, nós temos as obras do Pedro Davi, que são 5 fotografias digitais com ilustração também digital, que se chama Eu, Euzinho e Eu de Novo. E uma animação da Rafaela Repaste, que se chama Eiva. Também vou deixar vocês verem um pouquinho. Querido diário, recebi você da minha terapeuta, dias depois de quase morrer. Foram tempos muito difíceis, por isso tenho que dizer. Faz algum tempo que vinha me sentindo para baixo. Me sentia feia, estranha, triste e sozinha. Meus pais criticavam o meu corpo, o que piorava tudo. Minha amiga morreu faz 1 ano. Ela me ajudava, me cuidava, me amava. Mas agora sou eu contra o mundo. E o mundo é um lugar terrível. Na próxima sessão, nós temos 2 obras. E eu vou ler também para vocês o textinho dessa sessão, que é a sessão Corpo. A cor como elemento que constrói corpo, enquanto massa, linha, plano, repetição ou inscrição de gestos de criação. A cor que pode se fazer discursiva, simbólica, representativa ou inventiva, e revela o tempo, seja na permanência do terroso, no desejo de compor a aparência das coisas antes do fim, com o uso de grande concentração de pigmento, ou nas tonalidades diluídas e esbatidas que ainda resistem e se fazem visíveis apesar da ação do tempo. O gesto de compor corpos de cores que, por vezes, tornam visível o desejo por autonomia dos corpos e sujeitos. Nessa sessão, nós temos aqui presente o Henrique Cândido. Com a obra intitulada 5416, pastel seco e oleoso, com bordado sobre fixa d'água preta. E ainda 2 objetos tapetes, que aqui estão representados pelas suas fotografias, da Isabela de Vitajarra. Vou abrir aqui para vocês poderem ver melhor. O maior pedaço da carne vai para o homem da casa. Filé carne é o nome da obra. E aqui nós temos filé fruta e no tapete bordado mulher fruta. Bom, eu deixo o convite para que vocês depois circulem as 3 sessões, né? Tem a sessão também Corpo e Paisagem, onde a maior parte das artistas já tiveram a sua chance de conversar sobre produção na mesa que a Andy mediou. Então, eu paro meu compartilhamento aqui. E o que eu quero propor é mais um disparador, não é bem uma pergunta, mas para que a gente tenha depois chance também de conversar, né, para que vocês possam ter trocas. Então, eu vou propor só uma questão bem aberta, assim, para todas vocês, que é nesse intuito realmente de priorizar o diálogo, né, e não ficar aqui necessariamente muito palestrinha. Então, eu queria que vocês se apresentassem, né, e que vocês falassem um pouco sobre o processo poético que envolveu a pesquisa e a produção da obra que está na exposição do primeiro encontro de artes visuais da Unicamp.
Só para ajudar vocês, eu acho que a gente podia propor manter uma ordem alfabética, só para a gente não se perder muito. Então, começar com o Alessandro, depois o Felipe, depois o Henrique, depois a Isabela, o Pedro e a Rafaela. Pode ser? Começa então, Alessandro. Tudo bom, gente? Boa tarde. Meu nome é Alessandro, eu sou doutorando no Instituto de Artes aí da Unicamp e a minha área é multimeios. O meu doutorado é sobre um processo de produção em confinamento e que aconteceu no meio do ano passado, 2020, no pico da pandemia, e ele foi se desenvolvendo a partir daí em torno dessa ideia de corpo, né? E o trabalho vai muito num sistema de impulso, assim. Num primeiro momento, o papel era suficiente, então o grafite papel estava dando suporte ao que estava me afetando. Depois foi a pintura, e chegou uma hora que a imagem parada não servia mais, ou para alguns impulsos ela não servia mais. Aí eu parti para a animação. Esse programa chama Tumbum, é um programa que eu trabalho já há muitos anos com ele. E ele é muito fácil, né? Você tem uma tablet, você tem uma caneta e você consegue fazer um quadro a quadro ali muito rapidamente. E aí começou a surgir uma série de trabalhos que eu dou um nome geral meio de labirinto de signos, que são essas imagens. Então, muito mais a ver com uma sensação do que uma reflexão pronta sobre um determinado momento. É muito mais uma sensação do que qualquer outra coisa. E eu fui percebendo que elas têm sempre um elemento ativador, né? Alguém que faz uma ação repetitiva, uma forma que está sendo atingida por aquela ação e uma sombra. E a partir dali eu fui removendo cada um desses elementos para ver o que acontecia, se eles respeitavam o mesmo ritmo, se eles tinham uma unidade independente do corpo geral, até mesmo da animação, e fui trabalhando com elas. Então tem desde essa imagem mais pronta, né, mais relativa ao título, né, que é esse homem empurrando uma pedra, tem imagens de uma pessoa cortando uma massa, carne ou massa de pão que nunca termina, e tem as imagens de casulo, que é essa tentativa de tentar entrar num casulo na expectativa de uma transformação, mas aquela transformação ali, no caso, ela aparentemente é sempre frustrada. Você entrou no casulo, mas jogaram fósforo e o casulo pegou fogo e você está em chamas. Ou te lançaram flechas. Então ela é mais sobre essa experiência com o estar nesse labirinto de signos, assim. E espero que com o tempo eu consiga pensar mais sobre eles e desenvolvê-los até mesmo de forma teórica, assim. Por enquanto ele é justamente isso, são imagens que vão surgindo em forma de necessidade, de expressão, algo precisa ser dito e eu coloquei ali naquele vídeo. É basicamente esse o trabalho que está apresentado ali. Obrigada, Alessandro. Felipe, quer falar? Eu quero, vamos lá. A área de um jogo, né? Só que eu vou explicar meio que o processo, por que eu desenhei, né, aquilo lá. Então, durante a pandemia, eu comecei a streamar na Twitch. Então, eu desenho com outras pessoas me assistindo e de vez em quando elas me dão dinheiro para eu desenhar algo que eu ia desenhar de qualquer jeito mesmo. E é uma forma de ter publicidade e tudo mais. Eu desenho digital quando eu estou fazendo isso, usando o Paint.to-Sai, Photoshop, alguns outros programas que de vez em quando eu testo porque me pedem. E, e eu crio avatares para uso para outros streamers ou para... Eu crio a identidade visual e crio alguns avatares. Então, se eu não quero ligar minha câmera e mostrar o meu rostinho, eu crio um bonequinho virtual que a pessoa pode usar e a câmera reconhece e basicamente é você no mundo da internet, no mundo, né, mágico. E eu percebi que isso tá passando. Como é que eu vou explicar? Agora tem os jogos têm os personagens e tudo mais. E você pode criar roupas para os personagens dos jogos. Então, não,
não basta só você ter o personagem e jogar com ele, agora você tem que comprar roupinha e tudo mais. E nessa época que eu tava fazendo tudo isso, saiu essa skin da Ahri, que é um personagem do League of Legends, que é um jogo que é um dos maiores que tá no mercado agora. E eu vi todos os meus amigos comprando, e eu falei, gente, o povo tá. Não basta só, tipo, ter o jogo, você compra a roupa do jogo, você não pode mais ligar a webcam e mostrar a cara, né, o rosto. Você cria um avatar pra você, então, como uma forma de demonstrar esse meu sentimento por tudo isso que estava acontecendo nesse momento específico da minha vida, eu fiz esse desenho. E é isso. Enfim. Obrigada, Felipe. Então vamos lá para o Henrique Cândido. Oi, sou Henrique. Né? Só para falar, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa parda, de pele clara, com cabelos na altura do pescoço, né? E tô usando uma maquiagem maravilhosa e é isso. Só para caso aconteça. Então, o processo de criação, na verdade, a ideia surge de uma aula aqui da Unicamp, né? Que a gente estava trabalhando o contraste. Aí eu usei a lixa, né? A lixa de metal, em pastel seco branco. A ficha era preta, pastel seco branco, e entrei com uma linha de bordado. Fiz algumas figuras humanas, e aí veio essa ideia de trabalhar um outro processo significativo de material, né? Então, dentro da composição, praticamente a cor vem do meu corpo, da minha presença, o pastel vem do outro, e o bordado entra como fato, é um processo de investigação de como funciona a memória. O eu conheço, eu sei como funciona, o outro nem tanto, porque o tempo vai apagando e a gente vai esquecendo, enquanto o fato é o que fica realmente, né? Eu posso ter uma ideia do que era o meu corpo, eu posso esquecer o que era ele, mas o fato continua, que é o que marca. Então, o fato é o toque que existiu, é uma cena homoerótica, a penetração que aconteceu. É um desenho que depois que eu mandei, eu falei, tô com vergonha desse desenho. Mas já tinha mandado. E algumas coisas, né? Porque também investiga essa coisa do aplicativo, de relacionamento homossexual, que é um lugar esquisito, assim, para quem conhece, já fez parte, bizonho, assim. Então, algumas coisas, porque, por exemplo, eu não sei o nome dele, mas eu sei a profissão que ele tinha. Eu sei a idade dele com a diferença da minha idade, que é o título da obra. E também investigo essa característica de trauma, não é bem trauma, mas como coisas que dentro da sociedade a gente encara como abuso e que a gente depois vai perceber que existem consequências, existem processos dentro da gente que desenvolvem a partir daquilo, mas ao mesmo tempo como no momento aquilo não é como as pessoas acham que vai ser, entende? Não é aquela coisa que você fica assombrado a vida toda, que você não é tão cinematográfico quanto parece, quando fazem parecer, né? É um pouco mais orgânico, mesmo sendo problemática, a problematização está intrínseca à obra, com certeza. Né? Obrigada, Henrique. Vamos ver agora Isabela Jarra. Pronunciei corretamente, Jarra? Oi, boa tarde. Sim, pronunciou certo. Boa tarde para todo mundo que está presente. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e também eu queria parabenizar as curadoras por fazer essa exposição acontecer. Eu fico imaginando como será essa exposição presencialmente, que é um sonho que todo mundo gostaria agora,
mas como isso não é possível, a gente continua aqui, né, no digital. Mas falando sobre o meu trabalho, é uma série de objetos tapetes chamada filé, e eu chamo esses objetos de objetos tapetes porque é inegável que, físico e visualmente falando, eles são tapetes, porém eles acabam sendo objetos de decoração inutilizáveis, porque as frases tecidas por meio do barbante, da técnica do crochê, torna, assim, as frases são bem desconfortáveis. Então, são frases que elas têm o objetivo de causar um desconforto no espectador. E eu decidi fazer essa série depois de um livro que eu li, que se chama Política Sexual da Carne, que é um livro da Carol Adams, e é um livro que fala sobre as relações da mulher com ser comparada a um objeto comestível. E ela traça essas relações com a mulher sendo um pedaço de carne. Então, eu li esse livro e me surgiram muitas questões, muitas inquietações. Eu decidi começar essa série e basicamente, o que consiste esses objetos tapetes? São tapetes feitos em crochê, que é uma técnica conhecida popularmente ao redor do mundo, é uma técnica feita majoritariamente por mulheres, que inclusive a gente pode chamar de artesanato, ofício ou prenda, e possuem essas frases que relacionam o corpo da mulher com um objeto comestível. Então, por exemplo, a mulher fruta, que é o tapete menor, na cor verde, ele faz referência às mulheres frutas, então tem, por exemplo, a mulher melancia, a mulher pera e por aí vai, que nada mais é do que a representação da mulher através de alimentos. Então, o corpo da mulher começa a ter essa visualidade de alimentos. E o tapete maior, ele é bem grande mesmo, ele tem mais de 2 metros, que tem aquela frase, né, o maior pedaço da carne vai para o homem da casa. Eu também quero criar essas relações de que a mulher, enquanto ela é vista como um objeto comestível, ela também é a responsável por cozinhar o alimento. Então, a cozinha acaba sendo entre aspas, um habitat natural para as mulheres, mas é claro que eu abordo isso nesse trabalho de uma maneira crítica, não é que eu concordo com esse tipo de posicionamento. E, bom, é isso, basicamente. É uma série, então existem outros tapetes além desses, e a ideia, né, é criar esses tapetes com essas frases que são bem desconfortáveis, desconcertantes, mas que sempre vão levar a algum tipo de questionamento para a gente, principalmente para as mulheres. Então, eu falo sobre o corpo da mulher, só que o corpo não está presente no trabalho, ele é mais um referente ausente. Que inclusive é um termo que a Carol Adams usa nesse livro, Política Sexual da Carne. Ela vai falar do referente ausente, que é alguma coisa que está ali presente, mas a gente não percebe que está ali. Então, tem essas relações também com a invisibilidade da mulher. É isso, basicamente. Valeu, Isabela. Muito bom te ouvir. Pedro, seu turno. Boa tarde, todo mundo que está aqui. Muito obrigado por todo mundo que me conhece, que veio presenciar. Antes de tudo, eu sou muito fã da Isabela, adorei sua fala, amiga. A gente é amigo, então é muito bom estar aqui com ela. Com isso, já agradeço mesmo as curadoras. Eu agradeço também não só por porem a exposição de pé, mas também porque não só vendo a exposição, como ouvindo os meus colegas, eu já consegui estabelecer diversas pontes com o meu trabalho. A título de audiodescrição antes, né, eu sou um homem de 22 anos, branco, gordo, com uma franja, óculos e bigode, e estou num fundo de azulejos. Bom, sobre o meu trabalho, que chama Euzinho, Eu de Novo, é uma série de autorretratos que eu faço todos na seção Stories do Instagram, que são as sessões de mais efêmeras ainda que o feed, né? São fotos que você upa na plataforma e que só ficam 24 horas lá. Bom, para falar sobre o desenvolvimento poético dessa obra,
eu tenho que falar sobre o meu desenvolvimento como artista, porque eu percebo que essa obra, essa série, ela se constrói sobre 3 pilares. O meu desenvolvimento com a minha autopercepção, o desenvolvimento das plataformas digitais e o avanço tecnológico em si. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, antes o Instagram não tinha stories, aí essa plataforma adicionou essa seção e depois essa seção se estendeu para os destaques, que é meio que um contraponto ao stories. Então, o que era para ser 24 horas apenas virou algo permanente no seu perfil, só que de outra forma, assim, em bolinhas e não em quadrados. E eu entrei na Unicamp em 2017 e desde lá, desde antes de entrar na faculdade, entrar em contato com outras linguagens, eu já me interessava por arte digital. Tanto é que eu já usava o Snapchat, por exemplo, para fazer colagens com algumas fotos minhas. E eu percebo que o tema de selfie é algo que me acompanha muito, porque eu sou uma pessoa que busca me conhecer através dessa exacerbação do eu. Então, toda hora eu estou tirando foto, e em 2019 eu comecei a usar as ferramentas de desenho do Instagram, que o próprio Instagram proporciona, para mobilizar as imagens que eu mesmo tirava sobre eu mesmo. Então, várias camadas começaram a se sobrepor nessa constante procura do que eu sou nessa internet, que é algo que eu já nasci dentro, né? Porque eu nasci em 1999, mas quando eu comecei a usar celular, as redes sociais já estavam bombando. Então, eu entrei no mundo digital mais ou menos na época do Facebook. E essa exacerbação do eu é algo muito constante. Inclusive, eu acho até genial assim que eu esteja numa exposição com essa obra, numa exposição que se chama Corpo Paisagem, porque um dos efeitos que eu estudo com essa série é como o nosso corpo de selfie se torna uma paisagem virtual completamente saturada, né? Porque a gente entra nos stories e a gente não vê eles direito, a gente vai passando, passando, e quando alguma coisa muito diferente chama a nossa atenção, a gente para. E é isso que eu estou pesquisando, até que ponto um objeto de arte é o suficiente se ele usa a sua imagem. E é muito engraçado, porque as pessoas me seguem nas redes sociais não só pelo que eu produzo como artista, mas também por me conhecerem ou quererem me conhecer. E é muito engraçado essa relação de, por exemplo, uma pessoa que quer me cantar na internet e eu posto majoritariamente essas selfies que elas são autorretratos. E a pessoa fica, tipo, elogiando uma obra de arte como se estivesse elogiando a minha própria beleza, assim. Eu acho muito engraçado, porque eu sempre pergunto, tipo, ah, mas você gostou da obra ou você gostou da foto? E a pessoa fala, ah, dos dois, mas eu tenho certeza que foi da foto, sabe? É muito... São essas relações que eu estou pesquisando. Então, eu me identifico um pouco com a fala do Alessandro, de que está mobilizando elementos numa pesquisa. Porque eu estou mobilizando como uma obra de arte pode se saturar no ambiente virtual, ou como uma coisa muito passageira, muito efêmera, como a selfie, pode ganhar um valor artístico. E essa transposição, né, do meu trabalho, do meu Instagram, para dentro de um cubo branco virtual, como essa exposição, me acrescenta muito, assim, acrescenta muito para minha pesquisa, porque ele está em outro campo, ele não está mais no Stories, então o que ele virou? Sem contar que eu tive que eleger só 5, né, para mandar, e esse é um trabalho que desde 2019 eu desenvolvo, mas em 2021 eu comecei a fazer todos os dias, me obrigar a fazer todos os dias, então vocês imaginam a quantidade de autorretratos que eu tenho. E aí, então, tipo, o que vocês veem na exposição também passa pela minha ideia do que eu acho, naquela época que eu tinha, né, que eram os autorretratos que mais misturavam essa personalidade virtual e essa personalidade real que eu quero passar. Qual mensagem eu quero mandar para quem me segue na internet, se eu quero realmente que ela veja mais a minha foto ou mais a minha arte. Enfim, são várias questões que eu trago com essa obra. Espero que vocês tenham gostado. E é essa exacerbação do eu, por isso que chama euzinho, eu de novo. E é isso. Valeu, Pedro. Muito bom te ouvir. Vamos passar para a Rafaela e depois eu faço uma falinha, tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Só para contextualizar também, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho no ombro, uma mecha azul e óculos verde e camiseta listrada. A minha obra, ela é a Eva, ela é uma animação 2D que eu usei numa mistura de softwares com Krita e um aplicativo chamado Flipbook.
o que me instigou a fazer essa animação foi que eu queria passar uma mensagem. Eu tinha uma ideia de fazer uma outra animação, mas aí, conversando com o meu professor, ele falou que poderia ser uma boa ideia usar uma história pessoal e marcante para mim. E aí eu decidi fazer minha história com um distúrbio alimentar, que é a anorexia, e de uma forma sensível, mas que passasse informação para as pessoas sobre o que é e quem está doente, como saber que está, ou como buscar ajuda, principalmente para familiares e para adolescentes, porque às vezes o seu familiar pode achar que é uma frescura, que você está saudável porque está magro, mas essa não é a realidade. E, sei lá, segundo a OMS, o 4,7% dos adolescentes tem chance de estar com um distúrbio alimentar. Então, minha ideia aqui foi passar essa mensagem de que existe ajuda. Algumas doenças não existem cura, mas você pode buscar o tratamento. Foi muito interessante essa busca, porque me instigou a entrar na área da pesquisa, com essa pesquisa que eu fiz para animação, que foi tanto bibliográfica quanto buscar a história de outras pessoas, porque eu queria fazer uma história pessoal, mas que abrangesse mais pessoas e não focasse tanto em mim. Então, não é exatamente minha história, porque eu colhi informações com outras meninas que passaram por essa situação e eu queria que fosse sensível e todo mundo pudesse ver um pouco do que é isso. A animação passou por grandes mudanças. Eu acho que ser animador independente é bem legal por causa disso, que você pode se adaptar ao que você tem, ou o que está acontecendo. E com essas mudanças, eu não fiz a animação completa, assim. Eu parei no Animatic, que, para quem não sabe, Animatic é uma sequência de de imagens, né, que passa, por exemplo, você passa do storyboard e vai para o Animatic, que é basicamente uma sequência de imagens que vai te orientar para fazer animação. Mas eu achei tão forte como ficou no Animatic, que aí eu deixei daquele jeito. E como vocês viram ali. E é isso. Obrigada, Rafaela. Eu achei muito, muito sensível mesmo a tua obra e é muito importante, né, a gente também perceber que a arte é uma ferramenta pedagógica, né, que a gente pode criar linguagem para falar de questões, né, que precisam ser ensinadas e sensibilizadas, e a gente vive uma sociedade onde o corpo obeso é colocado no lugar da patologia, o corpo magro como sinônimo de saúde. A gente sabe que isso não é real, né, que isso, magreza não significa saúde. Mas, enfim, parabéns pela tua produção, continue. Bom, eu vou só fazer alguns comentários sobre o que vocês falaram, e aí vou fazer uma explicação e dar espaço tanto para o Andrés quanto para o Pedro Henrique. Primeiro, eu queria justificar por que a gente mandou o e-mail solicitando a audiodescrição e eu comecei sem fazer a audiodescrição. Esse é o primeiro encontro de artes visuais, completamente autogerido, né? E organizar um evento não é nada simples. E muitas das questões que a gente pensou, planejou, acabaram chegando na execução com alguns ruídos, e acho que é isso mesmo, tá tudo bem, a gente aprende errando, né? Então, para tentar corrigir aqui, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, parda, tenho os cabelos curtos, bastante enrolados, tô com um colar grande de tecido, que tem um nó, uma blusa preta com florzinhas, tô na minha casa, ao fundo tem 2 moldurinhas, um cartaz, que eu estou muito feliz de estar na minha casa. E, bom, enfim, tem algumas coisas que a gente planejou e que acabaram não acontecendo exatamente como a gente tinha planejado, mas eu acho que fica de legado para uma próxima edição, para que esse evento ganhe corpo e que a gente consiga cada vez mais realmente formular esse espaço, né? O Pedro falou da questão de ter encontrado, né, outras obras de colegas e já criado pontes, e eu acho que essa é a grande questão, né? Por que pensar o Encontro de Artes Visuais da Unicamp? Porque nós somos artistas pesquisadoras e nós precisamos de trocas,
né? Então, ainda mais num momento como esse de pandemia, cada um trabalhando, né, mediado pelo computador, pelas telas, e esse é um espaço de congregação, um espaço para a gente se conhecer, né? Para mim, particularmente, foi muito importante estar em contato com a comissão e conhecer essas pessoas, e é isso, né? Lembrar que a gente não está sozinha, e gostaria muito, realmente, que essa exposição fosse para o espaço físico, que a gente ocupasse, mas acho que haverá tempo, haverá espaço para a gente fazer isso. Queria comentar, Henrique, que eu gostei muito de você ter falado do título, porque eu fiquei pensando, o que é esse título? Muito tempo, e não consegui entender o que era o título. Achei muito interessante quando você fala da questão da materialidade, né, de usar um material para representar a você próprio, outro material para representar o outro, e o bordado, né, como esse fato, né, o fato que une. E aí eu fico pensando nessa coisa da costura, né, porque a costura, ela também junta partes, né, e ela também é uma construção, né, então o fato, isso que você trata como fato, de repente não é o fato para outra pessoa também, ou o fato real, né, é o fato para você. E aí fiquei pensando um pouco nos termos da Rosana Paulino, né, quando ela vai usar o bordado, que ela chama de rasura, né, desse ato de rasurar aqueles documentos fotográficos, históricos de violência, né, enfim, de ferir essa imagem, né. Então, gostei muito da forma como você apresentou essa questão da materialidade. Fiquei pensando também na fala do Pedro, sobre essa questão dos stories, né, nesse momento de tanto excesso de imagem, e do quanto também a gente está saturada, né, de lidar com imagem o tempo todo, e o quanto essas imagens revelam um pouco sobre a realidade, né? Quanto essas imagens são fabulação, são construção. E a gente está o tempo todo nesse jogo, né? Entre a imagem e o que é, né? E se era aqui, o que existe de fato, que é possível aprender ou não. Então é isso, né? Provavelmente você nunca vai saber se a pessoa está elogiando a tua obra ou o seu corpo, né? Mas também é sobre isso. Queria comentar sobre o trabalho da Isabela, dos tapetes. Acho que essa coisa da série é muito interessante, né? Porque esse lugar do corpo feminino, da categoria mulher, né? Dessa categoria como uma categoria consumida, né? E aí você vai falar dessa categoria através, né? Via trabalho doméstico, via, portanto, invisibilidade, né? Porque o trabalho doméstico é isso que não se vê, né? Quando tá feito, ninguém vê. Mas quando não tá feito, vê a sujeira, vê o trabalho não feito, né? E eu achei muito interessante você não recorrer ao corpo, né? Você recorrer ao cor a cor e a linguagem. E a esse material que é tão significativo, né? Quem não tem um tapetinho de barbante na cozinha ou no banheiro, né? Então, acho que os materiais, eles revelam muito, né? Queria fazer, então, só uma explicação aqui, tanto para o André quanto para o Pedro Henrique. Na comissão, a gente montou um e-mail solicitando, né? Convidando os artistas para a mesa, e muitas pessoas não receberam, caiu no spam, acabaram não respondendo a tempo. Por isso que a gente não teve chance de programar várias mesas para acolher as 34 artistas. Mas, de qualquer forma, como vocês estão aqui, vocês gostariam, eu vou mostrar a obra de vocês, e aí vocês podem falar um pouquinho sobre o processo poético de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Vou voltar pro... Vamos ver se entrou. Entrou. Vou voltar para o espaço expositivo. Então, eu já estou aqui com a obra do Andrés Morales, que é uma obra sem título, de uma série chamada Uma Realidade Fragmentada, que é colagem e fotografia. Como a sua obra ela é bem pequenininha, eu vou mostrar também aqui, que eu acho que vai dar para ver melhor, né? Então, você compõe um retrato a partir de vários fragmentos, né? Vamos dar uma passeada nesses fragmentos. Ok. E agora vamos para a obra do Pedro Henrique Brantes Aquino. A obra do André está na seção Corpo, e a obra do Pedro está na seção Corpo. Vamos ver se aqui dá para a gente ver bem. Bom, então a obra se chama Espelhos d'Água, é uma instalação composta de 21 desenhos feitos com nanquim sobre papel de caligrafia japonesa, 2 bacias de isopor com água e nanquim e pedras. E aqui nós temos, então, um fragmento, né, dessa série.
ok? Então, agora, eu vou passar a palavra para o Andrés Morales, para ele falar um pouquinho sobre o processo poético da construção dessa série. Dá para ouvir? Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu também eu vou começar por dizer que, na verdade, eu não recebi o e-mail aquele né? Então, eu nem sabia. Eu estava achando que, como eu fiz uma comunicação oral para uma das mesas, já não ia ser preciso eu falar nessa conversa com artistas, mas tudo bem, né? A gente está aqui, então vamos conversar e pronto. Mas fique à vontade, André, se você também não quiser falar ou quiser falar um pouquinho, fique à vontade, tá? É só um espaço mesmo. Não, eu topo, eu gosto. Eu não entendi, também como eu não recebi aqueles e-mails, eu não entendi aquele negócio da descrição, que eu acho que é para fazer, mas eu não vou quebrar o assunto, então eu vou fazer a minha descrição, tá bom? Eu me chamo Andrés Morales, sou peruano, sou uma pessoa, né, homem, acho que marrom, pardo, sei lá, uso óculos e estou com uma camisa vermelha, em casa, com uma moldura sem obra lá no fundo, vazia. Da obra. Eu queria dizer também, antes de eu esquecer, que eu gostei muito da exposição. Eu quero parabenizar todos os artistas. Está muito legal mesmo. Eu tivesse gostado muito de ver a exposição fisicamente, né? Ter esse contato direto com as obras. Tivesse gostado realmente, mas né? Agora não rolou, então não tem de outro jeito. Mas parabéns mesmo. Eu gostei muito dos trabalhos que eu vi. Parabéns também para a organização. Eu estou curtindo, gostando muito do encontro de artes visuais. Muito obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes, né? Acerca da minha obra, como a Maíra já falou, é uma imagem. Eu moro aqui em São Paulo faz alguns anos e eu acabei de fazer o mestrado em artes visuais lá na Unicamp, né? Então, eu venho de acabar, eu acabei só em abril. Essa imagem faz parte da série de imagens que eu trabalhei para a dissertação do mestrado, que tem como tema geral a fragmentação e a fotografia, né? São processos de fragmentação como poética fotográfica. Então, um dos procedimentos, lá eu misturei muitos procedimentos de fragmentação que tem a ver com fotografia digital e analógica. Nessa obra em particular que eu apresentei para a exposição, como vocês viram, é um retrato, né? Mas está composto a partir de pequenos fragmentos de outras fotos. Então, uma boa parte do pensamento, das reflexões que eu faço na dissertação, teoricamente e na prática artística nessa série de fotos, tem a ver com a fotografia analógica e fotografia digital. Um pouco tem a ver também com aquilo que o Pedro David falou acerca de redes sociais e tal. Eu gostei também. Talvez não visualmente seja diferente, mas tem um pouco a ver com isso. O que eu fiz no trabalho é recriar uma imagem como se fosse digital, mas na verdade tem os pixels dela lá, né? Só que esses quadradinhos, esses fragmentos são, na verdade, fotografias analógicas. Então, é uma fotografia digital em preto e branco, como normalmente não acontece. É uma imagem feita como se fosse uma fotografia digital, só que é em preto e branco e a partir de fragmentos de fotografia analógica, né? Então, aí eu estou tentando de refletir acerca dos dois meios. Não só isso, mas a imagem também, que é um autorretrato, mas não é como... Aí vem também o que o Pedro David falou, em redes sociais, a selfie, que virou tipo um gênero de fotografia digital que a gente faz e compartilha muito, normalmente tem uns jeitos específicos de ser feita, mas eu tentei de fazer todo o oposto, né? Na verdade, esse retrato que eu coloquei lá, esse autorretrato, não tem expressão, é muito frontal e tal.
é mais parecido a uma foto de, sabe, de RG, de passaporte, aquela foto de identificação, assim. Em, que é quase o oposto ao que a gente faz ao fazer uma selfie, né? Então, é uma imagem em preto e branco, feita como se fosse digital e feita como se fosse uma selfie, só que não é uma selfie nem é uma foto digital, e está, pelo contrário, feito em preto e branco com fragmentos de fotografia analógica, né? Eu estava tentando contrapor as ideias tanto da fotografia analógica e digital como do jeito como a gente consegue se ver hoje, a selfie, as redes sociais, e como as coisas que eu e alguns poucos ainda fazemos, né? Fotografia analógica, compartilhar coisas fisicamente. Eu faço uma outra coisa que eu fazia antes da pandemia e depois eu deixei de fazer fotografias analógicas. Eu não escaneio, eu não compartilho em rede social, nada. Eu coloco em cartas e mando para os meus amigos no Peru, em outros países, aqui dentro do Brasil. Se alguém quiser, manda para mim também. Se algum de vocês quiser mandar, me manda e eu mando também quando puder. Porque eu gosto da coisa física e mesmo que eu não que eu esteja... Eu tenho redes sociais e tal, mas eu acho também que a gente precisa não perder o contato humano. Eu acho que eu já fui pelos cantos, mas eu não vou falar mais. Muito obrigado, parabéns para todo mundo e eu não sei, acho que alguém mais tem que falar. Obrigada, Andrés. Achei muito interessante esse jogo, né, entre a fragmentação, a multiplicidade, a composição. E deixa seu contato aqui, que eu sou louca por arte postal. A gente pode trocar umas figurinhas, tá Tá bom? ótimo, tá ótimo. Joia. Pedro Henrique Brandes, quer falar um pouquinho sobre o seu processo poético? Eu quero. Oi, gente. Primeiramente, me descrevendo, meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos, eu sou uma pessoa branca, tô num fundo branco iluminado pelo sol, uma camiseta manchada de tinta. E, segundamente, né, falando da exposição, eu gostei muito também da exposição, parabéns a todo mundo que participou na curadoria, os artistas envolvidos. Eu fiquei com muita vontade de ver esses trabalhos pessoalmente. Tipo, foi muito legal. Eu achei muito legal a ferramenta digital, né? A gente conseguir clicar e ver mais detalhes sobre, enfim, sobre as obras, mas pessoalmente, fisicamente, né? Devia ser uma coisa incrível. Sobre o meu trabalho, eu fiz um. Ali tem um pedacinho, tem 5 dos 21 desenhos de uma instalação que chama Espelhos d'Água, e eu nomeei cada um desses desenhos que eu fiz com água e nanquim, basicamente, banhando as folhas. Eu tenho um vídeo aqui, posso compartilhar da instalação? Eu acho Pode, que dá para sim. entender Tá bom. melhor uma janela, não, uma guia aqui. Dá para ver? Tá compartilhando já? Dá para ver sim. Dá para ver? Tá. Essa é como eu dispus a instalação da primeira e única vez que eu montei. Aqui tem uns desenhos, né, no chão, e a ideia é você chegar por essa bacia, que aqui tem um trajeto, melhor. A ideia é você chegar por essa bacia, que tá com água suja de tinta, e foi mais ou menos esse o processo que eu fiz para construir essas imagens, construir esses desenhos com nanquim. Eu fui molhando as folhas e intervindo tipo com pincel, mais nanquim, menos nanquim, e aí essas pedras seguram essas folhas que são muito leves e muito finas, né? E a ideia, tipo, partiu meio que de criar um livro diário em que eu ia representando aquilo. Ai, meu Deus, acho que eu tô com um negócio na frente. Que eu ia representando, tipo, parcelas de mim. Então tem algumas, como essa daí, que tá mostrando agora, que é mais um retrato.
físico mesmo, né? Como parece um rosto. E aí outras que são retratos tipo, que eu me inspirei em raio-x, que eu acabei tendo que fazer por conta de problemas no joelho nesses últimos meses, nos meses anteriores que eu estava fazendo esse trabalho, né? E aí a ideia era pensar muito quando... Acho que já parei, né, para ver. Era pensar nessa sensação que a gente tem quando a gente para num lago, olha e vê o reflexo na água desse lago e tal. E era mais ou menos isso que eu estava querendo que as pessoas sentissem, até pensando no trajeto da instalação, e que você fosse, primeiro olhasse para essa bacia, aí, idealmente eu gostaria que fosse uma bacia maior, né? Acabei pegando uma bacia de marmita, assim, que era o que tinha, mas acabou dando um efeito interessante nos desenhos, eu achei, né? Que deu para conter um pouco mais a mancha, ou deixar a mancha maior. E aí essa era a ideia mesmo, de tipo, se olhar para a água e ver um reflexo de si, assim. E então tem tudo a ver com. Eu achei incrível, né? Que eu tô na seção do corpo paisagem, enfim, e a seção corpo, sei lá, cor também, né? Pô, e o nome da exposição, eu fiquei, mano, não tinha uma exposição, sei lá, um nome de exposição que faria mais sentido. Porque são fragmentos do corpo mesmo, né? Que eu quis buscar, assim, de uma maneira mais sensorial, tipo, pensando no que eu sinto dentro do meu corpo, mas pensando também como é a visualidade dos órgãos, enfim. Era mais para poder, infelizmente, tipo, também não tive as melhores maneiras de capturar, né, o trabalho, então eu acho que por isso que acabou ficando um pouco, eu acho que eu senti a necessidade de mostrar os vídeos também. Mas é basicamente isso, sim, a ideia do trabalho. Obrigado por me ouvirem. Obrigada, Pedro Henrique. Você sabe que seu trabalho me lembrou muito um texto, que eu já não me lembro o título, mas se você buscar, acho que você encontra, do Didi Uberman, que ele fala sobre as grisalhas do tempo, né? Porque tem muito essa coisa da cor que vai se diluindo, né? E vai desaparecendo. E eu acho que o nanquim, a água, leva muito para essa ação do tempo, né? Porque você só consegue a mancha com o tempo da cor diluir, né? E assim, realmente, pensando um pouquinho nesse processo curatorial, foi isso, né? A gente lançou o edital, e a ideia era assumir que todo mundo que mandou, a gente queria trazer para a exposição, né? Não ser um lugar de exclusão, não ser um lugar de, estamos aqui na pose, vamos dizer que você não pode estar aqui, né? E aí eu achei muito curioso, porque 34 artistas, 34 pessoas diferentes, e o corpo estava ali, né? O corpo estava ali nas obras de alguma forma trespassado, né? Ou o corpo do material, né? O corpo da obra, ou o corpo representado, ou esse corpo completamente estilhaçado que se recompõe, ou esse corpo que está se diluindo, que está cortado. Ou alusões ao corpo, né? Então, eu achei muito curioso, assim, porque eu acho que talvez isso diga muito do nosso tempo, né? Do porquê que a gente tem pensado tanto nos nossos próprios corpos, né? Pensar pandemia e pensar corpo é sonhar vida, né? É projetar futuro, né? Você comentou, né, da ferramenta digital, a Andy está aqui, e a Andy foi a responsável pela montagem, né? A gente teve trocas, mas a Andy está aqui ainda? Eu não estou achando ela agora, na real, tá? A gente teve... Estou sim. Não tenho a câmera ligada, mas... Ok. Você quer falar um pouquinho, Andy, sobre a ferramenta? Posso falar sim. Então, Já vou ligar aqui. Bom, boa tarde. Me escutam bem? Eu não coloquei o fone de ouvido. Bom, primeiramente quero agradecer pela presença a todos aqui. Obrigada, Mayra, por dar espaço para eu conversar sobre essa parte. E a ferramenta, ela tem um recurso bem interessante, né? Ela se chama ArtStats, e o recurso dela é que você pode criar a galeria desde zero, né? Mas também ela dá algumas opções para você criar com
alguns designers que ela mostra. Essa exposição em específico, eu criei ela só como plano, aí a gente montou 3 salas, né, que a gente, justamente o que a Mayra fala, primeiro percebeu esse diálogo entre todos com o corpo, mas também a gente não queria uma coisa tão linear, e também a gente sentiu essa necessidade de ter essas 3 vertentes, né, do corpo, a paisagem e a cor, porque era bem presente em alguns trabalhos. E depois de toda a organização, a gente criou essas 3 salas, que é o que vocês veem, e foi isso. Aí o reto é porque é tudo digital, né? Então, tem obra lá, que uma solução que a gente deu foi pôr a foto e colocar o link para a pessoa assistir o vídeo, porque tinha conteúdo em nudez, então no YouTube não dava para subir ele. Outros tinham problemas no Vimeo, então a gente teve que procurar outros recursos, subir tudo no YouTube. E outros, por exemplo, o caderno de artista, que não dava para montar só assim uma fotografia, porque não dava para sentir a materialidade e o objeto tridimensional, como a outra obra que também é escultura, acho que era assim, escultura cerâmica. Então, a gente pediu para fazer o vídeo. Então, vocês vão ter essas soluções ali. Mas, basicamente, é isso. Foi um trabalho em equipe. Isso somente uma parte do que foi toda a parte museográfica e montagem curatorial. Obrigada, Mayra. Obrigada, Andy. Foi muito bom dividir a curadoria com você. Aprendi muito e acho que a gente teve trocas muito ricas. Bom, eu queria saber se alguém quer... Eu que agradeço também a parceria. Se alguém quer perguntar alguma coisa, senão tem uma segunda questão também abrangente para a gente fazer mais uma rodada. Alguém quer? Bom, então eu vou lançar e aí se alguém quiser, coloque aqui, eu leio depois, tá ok? Eu só queria falar uma coisa, que a obra dos tapetes, eu só queria elogiar, porque quando ela deu a justificativa não, né, quando explicou o livro por trás, né, do conceito, etc., foi engraçado, porque quando eu estava vendo, eu não sabia, né, agora eu estava vendo, e aí, na hora que eu vi o que estava escrito, eu lembrei do livro, né, que ela tinha mencionado, da política sexual da carne. Então, eu só queria fazer esse elogio, que a referência ficou muito visível, assim, eu achei incrível, só isso. É muito ótimo, né, quando a gente consegue trazer um conceito, né, uma referência e criar uma imagem, e aí tem esses encontros, né, de você olhar e falar, puxa, é isso, tá aqui, é genial. Bom, então eu vou pedir para vocês para a gente fazer mais uma rodada, talvez agora um pouquinho mais breve, para dar tempo de todo mundo falar, e depois, se a gente tiver alguma questão, poder abrir também. Quer dizer, né, um pouquinho sobre esse processo. Então, a exposição, ela acolheu uma grande diversidade de obras, né, com questões formais, estéticas e materialidades distintas. Enquanto curadoras, identificamos a questão do corpo como um eixo transversal presente na maioria das obras, seja esse corpo autorrepresentado, representado, o corpo da obra, o corpo em relação com a paisagem e várias outras formas do corpo aparecer. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que é essa articulação, né, dentro da produção de vocês, entre o seu corpo de sujeito, de artista, e as obras que você produz. A Andy levantou a mão, então acho que eu vou deixar a Andy comentar antes, e depois a gente faz a sequência, começando com o Alessandro. Sim, é que eu falei a importância da ferramenta do recurso, né, que tem nessa ferramenta da plataforma, esqueci, e é que você puder ver as obras nas dimensões que seriam reais numa galeria virtual. Então, quando vocês ingressam lá na galeria virtual, seria como se fosse na galeria real, sabe, na vida real. Então, é só para destacar isso aí que tinha esquecido. Pronto, já pode continuar. Obrigada, Andy. Vamos lá, então, Alessandro. Vamos. Deixa eu aproveitar e fazer a minha descrição, né?
Eu sou um homem branco, cis, de cabelos compridos, castanhos, com rajadas brancas, e eu uso uma blusa de lã verde musgo e tem quadros numa parede ao fundo. A relação com o corpo nesse trabalho, ela vai ter... O corpo, ele não performa, né? Não está nele a arte, mas a performance dele é a partir dessa produção do impulso, né? E ela vai ser atravessada, claro, pela política, pela questão do isolamento, pelo medo da morte, pela ausência da vacina, e todas as outras experiências que vêm com a carga de ser um homem gay que formou a sua sexualidade a partir da década de 80 e 90. Então ele vai ter essa relação de um corpo que se reconhece numa repetição, ou que ele vai entender ali as ações quase como um trabalho muito repetitivo, e tentando romper e conseguir encontrar outras formas, né? De se colocar no mundo e de se entender até mesmo como corpo. Então, acho que ela vai ser atravessada muito por essas experiências de memória e de formação. Eu acho que, como qualquer outro sujeito, outro indivíduo, vai ser atravessado pela sua história, né? É bem por aí. Obrigada, Alessandro. Felipe, quer falar um pouquinho da tua relação entre a tua produção e teu corpo? Você que se esconde atrás do avatar? Então, eu vou fazer a audiodescrição, mas apesar que, né, quando eu tô com o avatar eu posso ser qualquer coisa, mas eu sou homem, cis, cor de amendoim, eu acho, não sei que cor é essa. Tô no meu quarto, que tá uma bagunça, então eu coloquei um negócio gigante atrás de mim pra tampar a bagunça, né? De uns 3 meses pra cá, eu comecei a fazer uma série de obras postagens no Instagram, de algumas animaçõezinhas, ou então desenhos pintadinhos com alguma música, tratando sobre momentos da minha vida. Então, meus sentimentos, coisas que estão acontecendo. Eu tenho síndrome do pânico, né? Tá, eu faço tratamento e tudo mais, mas eu tenho síndrome do pânico, então, né, a relação da ansiedade, que tem que estar sempre, né, controlada e tudo mais. E eu acho que minha obra se relaciona com o meu corpo, né, pelo menos, nesse ponto, né, em que eu faço essa correlação entre o que eu sinto e eu me desenho sentindo essas coisas. Mas eu acho que não vai muito além disso. Por sinal, quem faz animação, né, as pessoas que fizeram as animações, parabéns, porque eu comecei a fazer animação, então é um trabalho gigante, eu não sei como vocês têm paciência para fazer isso, porque eu faço, tipo, 15 segundos de animação, já quero desistir, porque dá muito trabalho, eu fico, sei lá, 70 horas para fazer 15 segundos, e aí eu vejo gente fazendo 2 minutos e meio, sabe? Mas é isso, a minha obra e o meu corpo é mais o meu sentimento e a forma como eu interpreto o meu corpo reagindo a esse sentimento do que o meu corpo mesmo em si, porque eu uso avatar, né? Então, Obrigada, Felipe. Henrique, Eu já fiz audiodescrição, então, assim, a obra, tem uma relação, essa obra específica tem uma relação muito clara, né, com o meu corpo, até certo ponto é um autorretrato, porque retrata uma situação que eu vivi, então, de certa forma, tem essa questão. Mas o meu trabalho como um todo é engraçado, né? Eu sou da graduação, né, na Unicamp, e a gente tem uma matéria que eu estou fazendo, que é elementos em prática de pesquisa. E aí a professora perguntou por que os formatos, né, de pesquisa, que em artes visuais tem pesquisa teórica, né, estritamente teórica, e um projeto pesquisa-criação, né, que é uma pesquisa para criar uma obra, uma instalação, alguma coisa nesse sentido. E aí ela perguntou por que a gente escolheu. E aí, na justificativa, eu escrevi, e que é verdade, que as minhas obras são muito a minha relação comigo mesmo, e sempre se tratam sobre mim.
E o motivo pelo qual eu não queria fazer uma prática pesquisa é porque eu não tenho interesse em fazer uma pesquisa sobre mim mesmo. Eu me acho um pouco chato nesse sentido, assim, para fazer uma pesquisa. Mas, então, essa obra vem com essa questão também de expurgar, né, expurgar e me relacionar comigo e com alguma coisa que aconteceu comigo e que permanece no meu corpo de alguma forma, né? Eu fiz análise muito tempo, né, terapia, e parei por motivos X e também porque eu acredito que algumas coisas eu tenho que eu gosto de manter para mim mesmo. Eu acredito que a arte é uma forma de eu lidar com isso, mantendo para mim as coisas que aconteceram e mantendo para mim as coisas que eu estou querendo retratar, sabe? Eu não ponho em outro lugar. Ela sempre está, de alguma forma, dentro de mim, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, essa é a obra que eu mais dou a forma de interpretação. Geralmente eu só mando e falo, olha, é isso aí, você interpreta como você quiser. Daí eu já contei uma historinha, expliquei bonitinho, né? Mas acho que é isso. Obrigada, Henrique. Vamos passar para a Isabela. Oi, todo mundo. Como eu não fiz minha audiodescrição antes, eu vou fazer agora. Inclusive, eu peço desculpas, porque eu acho que eu não me atentei a isso no e-mail, eu não sei se eu recebi, mas, bom, nunca é tarde, né? Então, eu sou uma mulher, me autodeclaro amarela, sou mestiça, tenho cabelo liso, castanho, e agora ele tá na altura da cintura, então ele é bem grande. Hoje eu tô usando um óculos com aro marrom, e estou usando batom também. Os meus olhos são amendoados, meu nariz é pequeno e minha boca é pequena e redondinha. E hoje eu estou usando um moletom preto. E atrás de mim tem a parede branca do meu quarto e uma estante de parede com vários livros. Então, falando sobre a relação do meu, assim, essa relação do meu trabalho com o meu corpo, eu vivo pensando na minha relação com o feminismo, porque eu descobri o feminismo de fato quando eu tinha 15 anos, mas eu comecei a estudar sobre feminismo com 16, que foi na época que eu estava no ensino médio e, enfim, passei por várias questões bastante desagradáveis com relação ao meu corpo, com relação a relacionamentos afetivos também, e assim, basicamente a minha relação, né, do meu trabalho com o meu corpo vai muito de encontro com as situações que eu já passei, as vivências, né, que eu passei, porque desde criança, eu entrei em contato com o trabalho doméstico, então desde criança, fui preparada para saber lavar, passar roupa, limpar a casa. E por que desde criança eu fui preparada? Porque meus pais me davam brinquedos relacionados aos afazeres domésticos. Então, eu ganhava panelinha, eu ganhava vassourinha, pazinha, tudo no tamanho de criança. E, coincidência ou não, todos os meus brinquedos tinham a cor rosa, lilás, roxo. Então, agora, eu sou uma mulher de 21 anos, eu criei outras relações com os afazeres domésticos e eu faço crochê também como sustento. Então, eu sou artesã também, eu trabalho com crochê de fato. E aí eu acabei decidindo criar esses tapetes também como forma de exprimir essa minha inquietação sobre essas temáticas que envolvem o corpo da mulher com o trabalho doméstico e também com a mulher sendo comparada a um pedaço de carne. Então, as frases que estão colocadas ali, eu já escutei elas, né? As frases que estão nos tapetes, eu já escutei elas, pessoas da minha família já falaram isso, amigos meus já falaram também. Então,
É estranho, porque é uma relação assim, que com o meu corpo, mas eu também vejo o corpo das outras mulheres nesse trabalho. Não vejo só o meu, porque eu não sou a única mulher que aprendeu que eu tinha, entre aspas, né, que eu tinha que estar preparada para o trabalho doméstico desde criança. Certamente eu não fui a única mulher que passou por essa socialização. Então, esse trabalho também vai de encontro com o que amigas minhas já falaram também, com conhecidas. Bom, é isso, basicamente. Eu tô tentando criar nesse trabalho, né, uma relação tanto da mulher como um objeto sexual, quanto uma pessoa que tem que estar apta a servir, a servidão. E o título do trabalho, né, que é Filé, eu dei esse nome por causa daquela frase super famosa que fala, aquela mulher ali é um filé e coisas desse tipo, mas também porque a forma como esse tapete foi construído é uma técnica do crochê chamada crochê filé, que você constrói o tapete a partir de quadradinhos, né? Então, essa trama do tapete é o que chama de crochê filé. Eu não sei qual é a origem dessa palavra, né? Por que tem esse nome, essa técnica, mas eu achei que foi a cereja do bolo para o trabalho. Então, é isso. Obrigada, Isabela. Vou falar um pouquinho, porque a tua pesquisa tem bastante a ver com a minha pesquisa de doutorado. Acho que quando a gente fala de questões de gênero nas artes, né, a gente está partindo de um marcador social da diferença, né? Falar da categoria mulher é falar desse marcador social da diferença. E achei bastante curioso quando você fala da questão, né, dos brinquedos, da panelinha rosa, da panelinha lilás, e aí a gente pega, né, qualquer cor do feminismo, lilás, né? Então, a gente tem esses caminhos, né, de jogos, assim, que de repente você pode pensar aí o lilás dentro do teu trabalho, indo para outro lugar, né? Queria te indicar, tem um mapeamento que está sendo feito por duas pesquisadoras da UNB, que se chama Arte e Maternagem, onde elas vão mapear artistas mulheres cis, que são mães, e como é que a questão da maternagem esbarra, né, na produção artística. Eu vou deixar o arroba aqui para você depois, porque eu acho que tem vários artistas ali que vão discutir essas questões do trabalho doméstico, que talvez te interesse. E também deixar uma referência bibliográfica, porque eu sou dessas. Tem um livro da Silvia Federici, que se chama O Patriarcado do Salário, que ela vai discutir esse lugar, né, do trabalho doméstico, enquanto esse trabalho não remunerado, e que eu acho que super pode te ajudar. Bom, mas agora, para não me estender muito, eu vou passar para o Pedro. Maíra, posso só comentar um negócio? Eu já ia falar para o sobre Pedro antes de falar. Desculpa, Ai, Pedro. desculpa, cortei aqui. Não. Eu queria só comentar um negócio sobre o trabalho da Isabela, mas eu posso comentar depois também. Não, se pode quiser. ser agora, desculpa, eu só me desatentei. Tá bom. Vita, eu achei muito interessante como tem os dois tapetes, você escolheu dois tapetes, né? E são dois tapetes que estão um do lado do outro, um vermelho e um verde. E um é muito maior, que é o que fala do homem, né? Tipo, o maior pedaço de carne vai para o homem, então é um tapetão, assim. E aí fala da carne, e tem um homem nesse bordado, e a carne, e no outro tá mulher e fruta, e é pequeno e verde, né? Então eu achei muito interessante pensar nessa questão também da masculinidade, sei lá, do tamanho mesmo, sabe? Tá ali um do lado do outro. Acho que, enfim, tudo fez sentido. Legal, eu nunca tinha parado para pensar por essa forma, mas de fato, assim, porque a carne, ela é um alimento muito másculo, entre aspas, digamos, porque carne, assim, é coisa de macho, você precisa comer carne para ganhar músculo, para ser uma pessoa forte, etc, etc. Aí a fruta já é um alimento da natureza, e sempre associam a mulher a esse estado da natureza, como enfim, um objeto inferior mesmo. Então, legal essa Total. distinção que você fez. Me fez pensar muito, acho que ponto da minha vivência, né, da minha experiência, tipo, fez me pensar muito na questão da masculinidade mesmo, porque
quando eu parei de comer carne, foi basicamente eu me assumir viado, assim, pra minha família, que veio logo depois, né? Mas, tipo, e aí, tipo, usar a carne como um símbolo de reforçar a masculinidade, usar a fruta como algo que é feminino mesmo, né? Tipo, tanto que falam que viado é frutinha, então, enfim, tem todas essas questões aí de frutinha e tal. Então, assim, várias camadas, né, desse trabalho, que eu acho muito, muito interessante. E assim, um elogio mesmo pros seus trabalhos que eu conheço bem, eu já acompanho, né, há muito tempo. Ela é da minha turma, gente, da graduação, a gente entrou junto. E, tipo, tem uma coisa que toca que é muito geral, né? Parece que qualquer brasileiro, qualquer pessoa brasileira, qualquer pessoa que olhar seus trabalhos vai entender aquilo ali, tipo, de criação, assim, desde as pinturas. Enfim, eu acho que é uma coisa que é muito legal como é comunicado, como a comunicação se dá, assim, dos seus trabalhos. É isso. Falei demais. Eu acho que é interessante isso, né? Porque a carne linka com a figura do caçador, né? Desse homem que sai, que se aventura para voltar com o alimento, que é o provedor, né? E aí a fruta, o tapete é verde, né? A mulher comestível é a mulher nova, é a mulher que tá verde, né? Então acho que também entra esse outro marcador da diferença, que é a questão etária, né? A mulher não pode envelhecer, né? Ela não pode envelhecer. Bom, passar para o Pedro, só para a gente não estourar muito o nosso horário. Pode ser, Pedro? Pode, vou tentar ser breve. Fiquei grato que tem uma segunda rodada, porque eu queria comentar algumas coisas que as pessoas direcionaram diretamente para mim, para o meu trabalho, e vou começar pelo comentário do Felipe, que ele lançou no chat, né, que é uma contraposição mesmo. Enquanto eu exacerbo a minha autoimagem, ele usa outra coisa para substituir a imagem dele, do corpo dele mesmo, e eu realmente não entendo, tipo, em que ponto isso aconteceu, mas eu acho que eu sempre estive em busca do meu corpo. E aí, por causa dos meus vários recortes, eu acho que olhar para eles veio nesse formato de sempre estar documentando ele. Então é quase como será que eu estou hoje? Tipo, será que o celular consegue me dizer como eu estou hoje? E agora, juntando um pouco com o que a Maíra comentou, você usou uma palavra, assim, excelente, que é essa fabulação das redes sociais. E realmente é isso que eu trago, porque tem vezes que eu quero passar com meu stories alguma coisa, eu quero realmente que as pessoas me elogiem. Então eu, tipo, não vou postar um desenho que tampe majoritariamente meu rosto. Eu posso fazer um fundo, eu posso fazer alguma coisa que não tampe muito o meu próprio corpo, porque eu quero, ao mesmo tempo, fazer o trabalho, ao mesmo tempo, lançar aquela imagem. Então é toda uma construção. Esse corpo, ele tá no meu trabalho frequentemente na cara das pessoas, para zombar dessa ironia das redes sociais, de você se mostrar sem realmente se mostrar, e também sobre essa construção de novas camadas do eu, né? Tipo, o eu de hoje, ele não vai ser o mesmo eu de ontem, não vai ser o mesmo eu de amanhã, e muito menos o eu do próximo Stories. E com o que o Andrés falou, eu realmente acho que o nosso trabalho tem muito a ver. Quando eu vi esse trabalho, eu gostei muito, porque o tamanho dele também, o jeito que ele foi construído, das várias fotos, montando uma foto só, é basicamente o que eu estou fazendo também, né? Eu tenho autorretratos de todos os dias, que foram selecionados só 5, mas são muitos. E o que eles dizem sobre o meu corpo real, né? Eles são meu corpo real, eles são essa fabulação, fica muito entre essas camadas de construção de corpo, né? A camada virtual, a camada real e também essa camada de fantasia, que é a própria arte em si. Então, acho que o corpo é o principal tema assim, do meu trabalho. Já tinha falado antes e aproveitei essa segunda rodada para fazer esse bate-bola mesmo. E queria fazer um elogio especial à obra do Alessandro, que foi a minha obra preferida assim, da exposição, que realmente eu achei muito zica real. Tipo, a materialidade assim, me arrepiou. O movimento do casulo, mano, tá muito top. Parabéns. Valeu, Pedro. Ó, tá vendo? A gente já tá criando fã-clube aqui, tô adorando. Vamos passar, então, para a Rafaela. Falando um pouco, né, do corpo na minha animação, não daria para não tratar do corpo, porque essa questão corpo, mente e comida é muito forte, assim, para mim, e acho que para tantas pessoas, principalmente as que sofrem com distúrbio alimentar. E falando um pouco da rede social também, que nem o Pedro falou,
eu acho que a rede social é uma grande influência para você questionar o seu próprio corpo, né? Porque você vê outros corpos, ou corpos padrões, geralmente, e sempre formando o mesmo estilo, e você questiona se, tipo, você tá certo ou você tá errado de ser daquela forma. E aí, eu acho que é um pouco isso que influencia tanto, principalmente, é porque, assim, a faixa etária que é mais atingida pela anorexia é entre os 12 e 21. Então, é a maior, maior pessoas que estão nas redes sociais têm essa faixa etária e podem ser moldadas de um jeito que isso pode afetar a mente delas, e a mente delas afetada afeta o próprio corpo, tipo, por ingestão de remédios, por falta de comida, e isso vai gerar consequências, assim, a longo prazo, tanto para tratamento quanto você não ter ingerido alimentos corretamente, isso vai te afetar a longo prazo. Então, é uma questão, assim, pesada e bem forte. E aí era importante tratar isso. E aí também uma questão que eu gosto de colocar é porque me perguntam às vezes por que eu usei uma coelha, né? Aí eu pensei em várias formas de representar, mas o símbolo do coelho é além de tipo, além de ai, eu esqueci a palavra. Reprodutividade, reprodução, inocência também. E é um pouco do que as jovens que estão nas redes sendo atingidas dessas formas. Foi meu jeito de representar e eu espero que alcance o máximo de pessoas possível. É isso. Obrigada, Rafaela. Eu ia realmente ler a pergunta do João Henrique aqui, que ele pergunta justamente do porquê que é a coelha. Acho que é muito sobre isso, né? No momento que a gente vive uma enxurrada de imagens, né? Pensar na responsabilidade das imagens que a gente cria, né? E as reverberações todas disso. Bom, então vamos partir para o Andrés. Andrés, você quer comentar um pouquinho também a tua relação entre o teu corpo e a tua poética? A primeira vez eu falei um monte, então agora eu vou falar só um pouquinho assim, pequenininho, porque eu acho que também o tempo está já acabando, né? Na verdade, no meu caso, nessa obra que eu coloquei lá, eu estava pensando acerca da fotografia digital, a selfie e tal. Então eu tinha que me utilizar a mim mesmo. Não só nessa, mas algumas outras obras dessa série. Mas normalmente, na verdade, para mim, a relação entre o meu corpo e a minha obra é uma coisa de praticidade mesmo. Às vezes eu preciso um corpo humano e não tem ninguém, não é tão fácil assim ter modelos, homens, mulheres, sei lá. E, então, às vezes eu utilizo o meu próprio corpo porque é o que está aqui sempre comigo. Na verdade, normalmente é isso. Acho que pronto, é isso. Eu só queria dizer isso. Obrigada, Andrés. Acho que esse é o dilema de todo artista da pandemia, né? Preciso do meu corpo. Eu virei a maluca que fica tirando 200 fotos para conseguir uma, porque eu tô lá e tô aqui ao mesmo tempo. É justamente isso. Pedro Henrique, quer falar um pouquinho da tua relação entre o teu corpo e a tua produção? Pode ser. Vou tentar ser breve também, mas eu acho que a minha relação com o corpo nesse trabalho especificamente se dá muito em pensando um corpo como um espaço habitável mesmo, assim. E pensando mais, né, em como a gente habita, como a gente na parte mais sentimental mesmo, tipo, como a gente se sente dentro do nosso corpo. Então, assim como o Felipe falou também do trabalho dele, eu acho que é muita sensação que eu queria trazer de um espaço e essas manchas pensando tipo, na visualidade da mancha como uma visualidade de uma emoção, de um impulso nervoso, sabe, no cérebro, que a gente tem essa imagem do impulso que espalha, assim, como uma mancha mesmo. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quis conectar com a visualidade, assim, dos desenhos e a ideia do corpo. Então, tem alguns desenhos que são um pouco mais figurativos, que dá para entender que é um rosto, mas a maioria deles eu fui pegando partes de raio-x do meu corpo, como eu imagino que seria a parte, sei lá, da traqueia, a parte da minha coluna, ou a parte de dentro da coluna, sabe? E tipo,
como eu sinto essa dor e como ela vem na minha cabeça visualmente, assim. Então é mais pensando nesse corpo como um espaço, um lugar mesmo, e essas sensações como coisas que visuais mesmo, sabe? Que se mostram nesse espaço. Basicamente isso, assim. É legal, o corpo como território, esse corpo como paisagem, esse corpo como invenção, massa. Gente, alguém quer fazer uma pergunta, fazer alguma colocação? Se quiser, já abre o microfone, já fala. O Felipe acabou de falar, ou Pedro, acabei de perceber que no seu caso, quando eu estiver pessoalmente, dá para falar, mas o que essa obra de arte está fazendo fora do museu? Adoro, as cantadas já rolando. Gente, alguém quer abrir ou a gente pode ir encerrando que o nosso horário já deu? Ninguém? Bom, então eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer um print, pode ser? Vamos fazer um print bonitinho, todo mundo? Elias quer vir fazer um print? Vamos lá. Ai, adoro quando começa a pipocar assim, vai ficando bonito, a gente vê que é um monte de gente mesmo. Adoro. Olha, brotando gente. Tá vendo a mágica? Ó, a mágica da pandemia é essa. Então, vamos lá. Vou tirar uns prints aqui, se vocês quiserem tirar aí também, porque às vezes os prints falham, né, gente? Então, vamos fazer aquele sorriso maluco, assim, que dura 10 segundos. X. Deixa eu correr para o outro lado aqui. Peguei todo mundo? Acho que eu peguei todo mundo. X. Pronto. Gente, então eu vou começar o encerramento do nosso evento. Vou voltar para a formalidade aqui. Agradecemos a presença e a participação de todos e convidamos para continuarem conosco. Amanhã, às 10 horas, tem a mesa Poéticas da Resistência, a Experiência, o Ócio e a Cidade. E às 14, a palestra de encerramento, Nada de Importante Pode Vir do Sul, Arte e Política na América Latina, com a professora doutora Maria de Fátima Moretti. A exposição online segue até o dia 21 de outubro. Vamos divulgar, mostrar, fazer amizades. Para acessar a programação completa, a gente tem o site do EAV, que está alocado dentro do site do Instituto de Artes da Unicamp. O link já rolou por aí, mas talvez alguém consiga colocar de novo. Lembrando que o Encontro de Artes Visuais é uma iniciativa dos discentes da pós-graduação em Artes Visuais, com apoio do PPGAV e do Instituto de Artes da Unicamp. As apresentações, aqui, essa nossa conversa também, elas vão estar disponíveis em breve no site do evento e também alocado na plataforma do IA e no perfil do EAV lá no YouTube. Então, eu agradeço super a presença de todos vocês, foi muito bom ter essa conversa. Vamos nos manter firmes nessas alianças. Eu acho que esse evento e essa exposição é uma chance da gente se conhecer, da gente encontrar os pares e não caminhar sozinhas. E acho que a gente pode, depois que passar a ressaca do evento e o cansaço todo, que estamos bem cansadas, pensar um encontrinho, um after, tomar uma cervejinha online, e aí a gente manda um e-mail, se vocês toparem, mas vejam os e-mails, tá bom? Cai no spam, dá uma olhada lá, a gente vai se falando também pelas redes sociais, e é isso, gente, muito obrigada, foi um prazer imenso estar com todas vocês, e acho que a gente pode encerrar a gravação. Obrigada, gente. Vou sair aqui.